Hora da dúvida agora, com uma dúvida de um seguidor nosso. Eu sou Carolina Marchioli, Rodrigo Marchioli está aqui comigo e a gente vai tirar uma dúvida de um seguidor nosso, o Francisco Chagas. Ele, aliás, é um seguidor que já faz perguntas, ele sempre participa, então muito bom receber suas dúvidas e a gente poder esclarecer para todo mundo. Rodrigo, olha só, anota aí a dúvida do Francisco. E a pergunta é para você, hein, Rodrigo? É convenção de mercado atribuir ao embarcador a responsabilidade pelo custo da emissão do BL, independente do Incoterm que acoberta a operação? Por exemplo, numa exportação com cláusula FOB? E aí? Eu penso o seguinte, primeiro, essa questão de ser uma convenção do mercado, a gente tem que, talvez, dar um passo para trás para entender o seguinte, que no comércio internacional, no transporte de cargas, vale o que for combinado. Então, a gente até poderia dizer que existe essa convenção, mas depende muito. Depende da operação e depende da perspectiva que você está olhando. Então, se você tiver, por exemplo, considerando o embarcador no Brasil, pode ser uma coisa. Se você estiver considerando o embarcador na Alemanha, pode ser outro. Então, isso depende muito, né? Convenção de mercado. O que a gente tem que entender é que essas coisas todas, elas são combinadas, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que a sua pergunta ela é interessante e faz a gente pensar e dá oportunidade para a gente fazer algumas diferenciações. Então, você mencionou o caso do Incoterm FOB. FOB significa Free On Board. Free On Board significa que o embarcador ele se isenta de responsabilidade depois que a carga passa do costado do navio, ou seja, ela embarca livremente, né? Por isso que é Free On Board, embarque livre, traduzindo literalmente. Então, a partir desse momento, passou o costado do navio, o embarcador não tem mais responsabilidade. Mas essa responsabilidade não é perante o transportador, é perante o importador. Ou seja, se acontecer extravio, avaria, qualquer tipo de problema, a carga for com aparecer com o lacre violado, uma qualidade inferior ou uma quantidade inferior, o embarcador, se ele conseguir demonstrar que antes de passar para o costado do navio estava da maneira que foi combinada com o importador, ele não tem responsabilidade. Aí o importador tem que se resolver com o transportador. Então, o FOB regula essa relação do embarcador e importador. Agora, a questão da cobrança para emissão de BL, para emissão de BL, isso aí é uma questão do transportador com o embarcador ou o importador. Aí depende do que o que tivesse sido combinado com o transportador. Eventualmente, o embarcador, o importador, eles podem combinar, olha, se o transportador te cobrar aí, eu pago aqui, está incluso nos meus custos. Ou o contrário. Mas o fato de ser FOB, ser CIF, DAP, Ex-Works, não importa. O que importa é o combinado com o transportador, aquilo que foi passado no momento do embarque. E quem vai pagar aí é problema entre importador e embarcador, não é problema do transportador. Não sei se respondi a pergunta, mas espero que sim. Muito bem. Obrigada, Rodrigo, pela resposta. E se você tiver dúvidas, quiser dicas de doutrina, de buscar uma legislação, quiser trocar uma ideia com a gente a respeito do dia a dia do direito marítimo, do comércio exterior, mande a sua dúvida, interaja com a gente, mande no direct do Instagram, mande nos comentários do YouTube, que a gente está à disposição para esclarecer. Obrigada, Rodrigo, e até mais. Valeu, até Valeu. mais.